Políticas linguísticas externas. As políticas linguísticas externas da Argélia são um campo de estudo particularmente rico, porque revelam como o país se posiciona diante do mundo ao administrar suas línguas nacionais e suas heranças históricas. Quando pensamos em política linguística, geralmente nos concentramos nas escolas, na administração e na mídia interna, mas a verdade é que a Argélia projeta suas escolhas linguísticas também no cenário internacional. E essa projeção combina memória colonial, diplomacia cultural e estratégias de inserção geopolítica. A língua para a Argélia nunca foi apenas um sistema de comunicação. Ela é uma ferramenta diplomática, uma forma de afirmar a autonomia pós-colonial e, ao mesmo tempo, de estabelecer pontes práticas com diferentes blocos culturais. Desde a independência, o país buscou equilibrar pertencimento ao mundo árabe, distanciamento da França colonial e afirmação da identidade amazigh, cada qual com repercussões internacionais. Essas escolhas linguísticas, visíveis internamente, ganham significado ainda maior quando observadas no campo externo. A política externa linguística da Argélia começa com sua relação com o mundo árabe. O árabe clássico é a língua oficial do Estado e também a língua da diplomacia árabe. Desde as primeiras décadas pós-independência, o país se posicionou como defensor do pan-arabismo e reforçou o uso do árabe em todos os seus contatos multilaterais com a Liga Árabe. Em fóruns regionais, encontros culturais, tratados e resoluções conjuntas, o árabe é a língua que garante visibilidade e legitimidade à Argélia dentro desse universo. Esse alinhamento é, no entanto, cuidadosamente mediado. Embora a Argélia adote o árabe como ferramenta diplomática, ela não se subordina completamente a agendas linguísticas pan-árabes. Internamente, a sociedade argelina é mais diversa do que essa identidade única sugere. Mas no plano externo, o árabe funciona como um passaporte político para circulações regionais, alianças estratégicas e cooperação econômica. Assim, a política linguística externa não apenas reflete a política interna, ela ajuda, amplifica e a projeta em escala regional. Se o árabe fornece uma base de alinhamento cultural com o Oriente Médio, o francês representa paradoxalmente tanto um vestígio colonial quanto uma ferramenta contemporânea de diálogo com a Europa, a África e o mundo científico. E é aqui que encontramos uma das particularidades mais comentadas pela AXL, a Ménage Linguistique dans le Monde. Apesar de ser o segundo idioma mais utilizado na Argélia e de ser essencial para a educação superior, a ciência e a economia, o país nunca aderiu oficialmente à Organização Internacional da Francofonia. Essa recusa sistemática é parte de uma política externa deliberada. Para muitos líderes argelinos, integrar-se plenamente à francofonia institucional significaria reforçar a herança da colonização francesa. A Argélia prefere manter distância simbólica enquanto preserva estreitos laços práticos. Nos bastidores da diplomacia científica, universidades trocam alunos e pesquisadores com países francófonos. Acordos técnicos são redigidos em francês e grande parte dos relatórios internacionais continua sendo produzida nessa língua. Ou seja, existe uma francofonia funcional, porém sem reconhecimento formal. Assim, o Estado adota uma postura dupla. O francês é útil e, portanto, mantido nas práticas externas, mas a integração institucional é evitada para não contradizer o discurso nacionalista e a narrativa de autodeterminação cultural pós-independência. Esse equilíbrio torna a política linguística externa da Argélia especialmente interessante para análise. O país rejeita a esfera simbólica da francofonia, mas participa de suas redes científicas e culturais. Pesquisadores argelinos publicam majoritariamente em francês.
Congressos internacionais ocorrem nessa língua e órgãos governamentais trocam documentos técnicos com países francófonos sem resistência. É um exemplo claro de política linguística pragmática. Preservar a utilidade sem aceitar a carga histórica. Esse posicionamento detalhado na AXL em sua seção sobre a política argelina referente à francofonia é frequentemente descrito como uma estratégia de soberania linguística, em que a Argélia demonstra autonomia na escolha do grau de aproximação com redes internacionais de influência. Um dos aspectos mais notáveis das políticas linguísticas externas argelinas é a recente valorização do Tamazight no cenário internacional. Quando o Tamazight foi reconhecido constitucionalmente como língua oficial em 2016, essa mudança não reverberou apenas dentro do país, mas também no exterior. A Argélia passou a apresentar-se ao mundo como uma nação multicultural, que reconhece oficialmente suas línguas autóctones. O Haut Kommissariat Amazigh, criado pelo Decreto Presidencial de 1995, documento detalhado pela AXL, tornou-se uma instituição com duplo papel: promover o Tamazight internamente e dialogar com movimentos Amazigh em outros países do norte da África e com redes europeias de defesa das línguas minoritárias. Em conferências internacionais, representantes da comissão participam de debates sobre alfabetização, educação bilíngue e preservação do patrimônio imaterial. Dessa forma, o Tamazight deixa de ser apenas um marcador identitário doméstico e passa a integrar a diplomacia cultural argelina, permitindo que o país redefina sua imagem perante a Unesco e outras instâncias que valorizam a diversidade linguística. As políticas linguísticas externas da Argélia também são profundamente influenciadas pela diáspora, sobretudo a que vive na França, na Bélgica e no Canadá. Essas comunidades falam francês, árabe, argelino e tamazight, transportando para o exterior a complexidade linguística do país. Rádios comunitárias Kabylie em Paris, associações culturais argelinas em Bruxelas e centros estudantis francófonos em Montreal reforçam internacionalmente a presença dessas línguas. Embora o Estado argelino não controle diretamente essas iniciativas, elas influenciam sua política externa ao criar redes transnacionais que pressionam por reconhecimento, ensinamento e valorização das línguas de origem. Muitas das discussões no parlamento argelino sobre o ensino do Tamazight, por exemplo, ecoam demandas vindas da diáspora, especialmente das comunidades Kabylie estabelecidas na França. Diante do avanço global do inglês, a Argélia começa a incluir essa língua em sua política externa de forma mais explícita. Ministérios da Educação e do Ensino Superior discutem ampliar sua presença como língua de ciência e tecnologia, visando inserir o país em redes internacionais de pesquisa que já não circulam majoritariamente em francês. Ainda que a AXL trate principalmente das três línguas centrais, árabe, francês e tamazight, o inglês desponta como um novo elemento estratégico. Se esse processo se acelerar, o país poderá redesenhar sua posição diplomática, diminuindo a dependência técnica do francês e fortalecendo sua autonomia internacional. É um desdobramento contemporâneo da política externa linguística que merece acompanhamento atento. Outro aspecto importante mencionado em documentos analisados pela AXL é o uso das línguas em tratados internacionais. A Declaração Universal dos Direitos dos Povos, adotada em 1976 em Argel, teve versões em francês e inglês, uma escolha que já indicava o desejo da Argélia de projetar sua mensagem para um público além das fronteiras árabes ou africanas. Essa estratégia permanece atual. Comunicados da União Africana, relatórios de direitos humanos e declarações de conferências internacionais continuam sendo produzidos em francês ou inglês, dependendo da audiência.
Ao observarmos todos esses elementos, o vínculo com o mundo árabe, a recusa da francofonia institucional, a valorização do tamazigue e a abertura ao inglês, percebemos que a Argélia desenvolveu uma política linguística externa baseada na flexibilidade e na autonomia. Em vez de se alinhar fortemente a um único bloco cultural, o país prefere equilibrar diferentes referências linguísticas, usando cada uma delas de acordo com suas necessidades diplomáticas. Essa flexibilidade é, na verdade, a marca registrada da política externa argelina, um esforço contínuo para evitar dependências simbólicas e, ao mesmo tempo, aproveitar todas as oportunidades que cada língua oferece. No fim, as políticas linguísticas externas da Argélia nos mostram que a língua é um instrumento de poder. Ao controlar como suas línguas circulam no exterior, a Argélia constrói sua narrativa internacional, uma narrativa que busca conciliar a herança árabe, o trauma da colonização e a afirmação do Amazigh. Ao recusar integrar a francofonia, ao insistir no árabe como língua diplomática e ao promover o tamazigue em fóruns internacionais, o país articula uma política que coloca a diversidade no centro, mas sempre sob a ótica da soberania. Essa política linguística externa não é apenas técnica, é profundamente política. Ela revela que a Argélia deseja ser vista pelo mundo não como uma ex-colônia francófona, não como um país exclusivamente árabe, mas como uma nação plural, autônoma e estrategicamente posicionada entre diferentes esferas culturais. Bonjour et bienvenue dans Algéria Tomorrow avec ses villes méditerranéennes pittoresques, ses montagnes du Djourdjoura et de l'Atlas ancien, son art préhistorique, de son vaste désert saharien. L'Algérie regorge de paysages à couper le souffle. 2,5 millions de touristes en ont profité ces 12 derniers mois. Mais le pays entend faire mieux, il souhaite multiplier par 5 ce chiffre à l'horizon 2030. Comment? C'est ce que je vous propose de découvrir avec nous. Attirer plus de touristes requiert une nouvelle stratégie. Elle s'appuie sur 5 dynamiques: l'investissement, l'amélioration des services, la promotion, le développement des infrastructures de communication et la mise en place d'un cadre juridique solide pour la gestion du secteur. Une stratégie synonyme de devise aussi. La seule année 2023 a vu entrer plus de 1,4 milliard d'euros dans le pays. Nous avons effectivement mis en place toute une stratégie qui va dans le sens du développement, notamment de l'investissement touristique à travers un certain nombre de lois, un certain nombre d'accompagnements pour permettre l'investissement touristique à répondre à la demande aussi bien nationale qu'internationale. Plus de 3 millions de touristes ont afflué ces 12 derniers mois, dont plus de 2 millions étaient étrangers et 1,1 million provenaient de la communauté nationale à l'étranger. Le pays n'avait pas connu un tel engouement depuis 20 ans. Pour muscler l'offre d'accueil et surfer sur ces bons résultats, la loi sur l'investissement offre un cadre avantageux aux investisseurs. 249 zones d'expansion touristique sont mises à leur disposition dans différentes régions du pays. Plus de 8400 projets ont déjà été enregistrés. Des projets qui devraient générer 210 000 emplois directs, et la numérisation est de mise, elle facilite et clarifie les démarches. Nous voulons par la numérisation créer ce qu'on appelle le guichet unique numérique dans lequel l'opérateur peut accomplir l'ensemble des procédures liées à l'investissement, commençant par l'information sur les opportunités d'investissement, sur les procédures d'investissement, jusqu'à l'enregistrement et jusqu'à l'obtention des autorisations. C'est l'amélioration du climat d'investissement pour plus de transparence et équité de traitement. On le sait, dans le tourisme, le foncier est moteur de dynamique d'investissement et l'Algérie vit une véritable révolution en la matière. Les nouvelles lois balayent une certaine pesanteur en termes de préparation. Des démarches qui, à terme, déboucheront sur 90 000 lits supplémentaires et ce n'est qu'un début. L'objectif, c'est 300 000 lits supplémentaires à l'horizon 2030.
que les zones touristiques n'ont été créées en 1988 et jusqu'à présent, nous n'en avons aucune zone concrètement aménagée. Donc c'est une occasion de démarrer ce secteur et mettre à la disposition de tous les investisseurs nationaux et étrangers un portefeuille foncier important.